Fala, gente, hoje a gente está aqui em Porangaba, interior de São Paulo. Viemos conferir algumas medidas de obra que já foi fechada, já para a gente começar a executar. Eu queria compartilhar com você que está começando a fazer essa obra e está nesse ponto de entrar com parte de esquadrias. Um dos pontos importantes que a gente acabou de observar aqui na obra é que não houve a entrada dos contramarcos. Vocês podem ver que uma boa parte dos vãos eles estão todos requadrados já tem o requadro feito, inclusive já está com gesso e não optaram em colocar o contramarco. E isso aconteceu por conta de mudanças de empreiteiro, enfim, diversos problemas que teve no decorrer da obra que pode acontecer, tá? Então não teve o contramarco. Qual que é a ideia do contramarco? É reforçar, ter um acabamento melhor e evitar a água. Hoje a gente não está tendo chuva mais, a gente está tendo temporal. E quando não, acima disso. Então é muita água entrando, invadindo nas casas aí, porque a gente não contava com isso. E as esquadrias até então não estavam sendo reforçadas para chegar nesse ponto, nesse nível. Então, qual que é a ideia? É reforçar com tudo, com contramarco, com a vedação, com aquela afetação, para poder ficar bem feito e ficar legal. Acompanhe o próximo passo para vocês poderem entender como que funciona isso aqui. Aqui, na verdade, é uma porta que vai ser uma porta de 3 planos. O que é uma porta de 3 planos? É uma porta com 3 folhas de correr. Vai ser uma porta de 3 folhas de correr, tanto nesse vão quanto nesse. Nesse vão que é o maior da casa, que dá acesso à área gourmet, à área de baixo, à área da piscina de lazer, também vai ser uma porta de 4 folhas. Eu vou orientar vocês o que deve ser feito e a atenção que devemos ter na hora de contratar isso. Eu sei que isso é um papel da pessoa que vai executar o seu trabalho, mas se você tiver esse nicho, essa noção, vai facilitar na hora de você concretizar a sua venda e tirar todas as suas dúvidas. O primeiro ponto disso daqui que a gente tem que se atentar é o vão. É a pessoa que você contrata para poder fazer o trabalho do requadro da sua casa. Afinal de contas, o dono da esquadria, o responsável por produzir ela, não é responsável pelo seu vão. Quem tem que fornecer o vão bem feito e esquadrejado é você. O próximo ponto é o quê? É a gente aferir as medidas. De que forma? O ideal é sempre você ter uma trena laser, porque a trena de mão, para quem não tem um discernimento, um entendimento melhor com trena, ela pode fugir se você precisar da medida exata para a base de orçamento com a pessoa responsável pela produção das esquadrias da sua casa. Então, eu uso uma trena da Bosch, que é uma trena que com certeza vai me dar uma precisão muito boa e vai ajudar na hora de tirar a medição. Vamos medir aqui para a gente poder ter uma base de como que está esse vão aqui agora. Sempre a gente pega 3 pontos, é importante a gente frisar isso. É um ponto embaixo, um ponto no meio e um ponto em cima, porque o seu vão pode sair fora de esquadro aí. Então eu já medi o ponto de baixo, já vi a medida que deu. O nível está lá, o laser está lá. Bom, já encontrei a próxima medida e agora eu vou para a próxima medida. A próxima medida que me deu aqui são 4,6 metros, a última que eu tirei. A medida do meio não está aqui, mas a gente tem na memória 4,3 metros e a de baixo 4,1 metros. Então é pouca coisa que saiu, tá vendo? É coisa de milímetros. Isso aqui é sustentável, isso aqui passa. Mas se você pega um vão, que a medida é para dar 4 metros e um ponto dá 4, outro ponto dá 3,90, cara, é 10 centímetros. Você pega vão aí, infelizmente, com esse tipo de medida. E para a pessoa que vai produzir esquadria, não vai dar certo, não vai ficar legal. E a ideia é lembrar, não temos contramarco na obra. Então a ideia para poder ter uma vedação 100% é que o vão esteja 100% no esquadro. Legal? Lembrando, gente, a observação é, tenha um contramarco nas suas obras, porque o acabamento que fica na esquadria é incomparável, certo? O próximo ponto, depois de uma medição que a gente faz, se você estiver medindo sua obra, é o quê? É você observar a quantidade de folhas que vai vir na sua porta. Qual é a quantidade de folhas certa? Uma coisa que a gente tem que observar é a largura do seu bloco. É a largura do seu bloco. A largura do seu bloco, às vezes, um bloco normalmente é 16, 17, 18, ou então tem gente que entra até com bloco com 19. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui tem 20. É o bloco, acredito que padrão, mas tem bloco que você pega menor que dá 16 aí. Então, dependendo da esquadria que você for usar, já não comporta. Teria que ser um bloco no mínimo com 20 aqui ou 19. Para vocês terem uma ideia, olha a largura que é a porta de 3 planos, né? Uma porta de 3 folhas, sobra isso aqui. Já uma porta de 4 vias, talvez já não daria por milímetros. É o caso dessa porta aqui. Vem aqui, Nilson, para a gente poder filmar, para mostrar para o pessoal. Ó, aqui tá dando 20. Aqui caberia, tá vendo? Mas a porta de 4 planos não, passaria meio centímetro para cá. Então ficaria um dente da porta passando como se fosse isso aqui. Você não vai querer isso na sua casa, acredito eu. Então a ideia é fazer o quê? Um enchimento, requadrar ela inteirinha por fora, para poder alinhar, para poder bater com a medida quando a gente colocar o trilho aqui. Então essa tensão é importante na hora de se fechar. Tá? Essa porta, para vocês terem ideia, está aqui no orçamento em projeto, que a gente orçou para poder mostrar para o cliente, para poder passar para ele. Essa porta aqui tem 5 metros
Você vê, ó, 5 metros de largura por 2,40 de altura. Ela é uma porta de 4 vias, são 4 planos, tá vendo? 1, 2, 3, 4 folhas. Então já ali não passa, não vai dar certo. Já aqui para 3 planos comporta porque a quantidade de folhas é menor. Então esse é um ponto importante. O acabamento para isso aqui ficar legal, o que é importante? Não é ficar nessa base do cimento aqui, tá? Mesmo que venha o seu piso aqui, ó, o piso pronto, acabadinho aqui, e aqui ficar no cimento. Eu não indico vocês a fazerem isso, porque afinal de contas vocês estão pagando caro por isso. Esquadria não é barato e é caro. O que a gente indica? Coloca uma soleira, compra um mármore bonitinho. Você está em fase de obra, de construção de um plano que é importante para vocês, e deixar no cimento, eu acho que não seja viável. Então, qual que é o ideal? Coloca uma soleira bonitinha de mármore, da cor que vocês escolherem e decidir, claro, pegando o tom do piso que vocês vão usar e da esquadria que vocês vão pôr. E com certeza o acabamento vai ficar uma coisa maravilhosa em relação se você for deixar o cimento, que eu não indico, tá bom? Então esse é um ponto importante. Para poder chegar nessa fase de obra, gente, de medição, de obra de final, da gente poder entrar com as peças e produzir, que eu vou colocar o vídeo depois acima para vocês, como que vai funcionar a produção dessas peças, como que vai entrar em fase de corte, eu vou compartilhar com vocês também. Tem a primeira fase disso. Qual que é a primeira fase? Escolher qual é o tipo de esquadria que eu vou usar em cada ambiente da minha casa. Área de lavanderia, área de quartos, portas de entrada principal, né? Então, como que vai ser o projeto? Então, antes de tudo isso daí, a gente entra com a parte dos orçamentos, que é basicamente isso aqui. Nossa empresa gera um orçamento base para você, entra uma proposta comercial, né? O tempo de execução, valores certinho, o tipo de pintura, condições de pagamento a combinar, o tempo de execução, prazo de 100 dias no mínimo, validade da proposta tem que ter e o desenho de cada peça que está aqui. Então aqui eu tenho uma peça de correr por fora, aqui vai ser uma parte de quarto, né, de lavanderia, aqui outra parte de lavanderia, persianas integradas automáticas, que já é quarto. Então tem tudo isso que a gente tem aqui para poder, né, se encaixar para poder fazer acontecer o projeto. Então, a parte do portão ripado, que é a parte da lateral da casa por onde a gente entra, né? Então ele optou por um ripadinho na lateral da casa aqui que a gente vai ter. As janelas de banheiro, que a gente precisa ter também, que são os maxiar. E o quadro fixo, que é aquele vão grandão que tem ali no canto, que a gente vai precisar fazer também. Então, são todas essas partes que a gente precisa observar para poder a gente não ter um projeto frustrado, um projeto que vai dificultar a sua vida e no futuro você vai ter dor de cabeça. Então, antes de executar, prestem bem atenção em relação a todos esses pontos que a gente mencionou no vídeo, para que você não tenha nenhum problema no decorrer da sua obra. Tá bom, gente? Valeu, obrigado!